Olá, boa tarde! Eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. Cada pedaço um verso de Bispoeta. Cada pedaço um verso, cada retalho uma história. Nem derrota, nem vitória, apenas recordações do berço. Cacos de toda uma vida, entre expectativa e realidade, com aroma de saudade de quem busca uma guarida nos escaninhos da mente, para se manter sempre vivo e fazer da lida um livro a prefaciar continuamente. Manter o epílogo distante e pensar numa saída entre outras idas e vindas. Escrever o livro constante. Quando vem a última parte, desejo uma releitura e o olho atento captura detalhes dessa arte de renascer para o combate, refazer todo o caminho e ser menos mesquinho até que o laço se desate. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, faço um convite. Inscreva-se no canal, toque no sininho, compartilhe os vídeos e, se puder, ao final dessa teleaula, coloque sua observação, coloque sua crítica, coloque sua opinião, o que você quiser. Você tem direito de escrever o que quiser na minha página. Todas as críticas, sejam elas positivas ou negativas, serão aceitas. Tudo bem? Bem, agora vamos em frente, Elide? Vamos, pode colocar elogios também, viu, pessoal? Pode colocar elogios também, isso mesmo. Obrigado, Elide, obrigado por lembrar desse detalhe muito importante. A oração e as funções oracionais, essa é a 32ª parte. Número 7, estamos retomando, porque na última aula nós viemos até aqui mais ou menos, até o primeiro parágrafo, e para não ficar desconexo, nós vamos retomar. 7. Construção passiva e o predicativo. Partindo do fato de que a realidade comunicada nas orações, a casa está espaçosa e a casa está pintada, aponta ao sujeito a casa um atributo. Olha que interessante. Muitos estudiosos não veem razão de estruturação sintática para distinguir o adjetivo espaçosa com o predicativo do sujeito e o signo léxico pintada como verbo na forma de particípio. Ora, já sabemos que um particípio verbal pode funcionar como adjetivo. Isso é muito frequente na língua portuguesa. Ora, já sabemos que um particípio verbal pode funcionar como adjetivo. A dificuldade desta distinção fica ainda mais notável quando comparamos. A equipe é vencedora. A equipe é vencida. Olha o particípio aqui, gente. Sendo que aqui nós temos um particípio e aqui nós temos um adjetivo, perceberam? Vencedora é adjetivo. Vencida é um particípio que está funcionando como adjetivo, beleza? Em que, não havendo nenhuma diferença na estrutura sintática das duas orações, um sujeito, a equipe, um núcleo verbal e um termo que, à maneira dos predicativos, concorda em número com o núcleo da oração, o verbo, e em gênero e número com o sujeito explícito. A distinção repousa apenas no traço semântico ativo do lexema vencedora, em oposição ao traço semântico passivo do lexema vencido. Todos esses termos, lexema, traço semântico, tudo isso nós temos estudado ao longo das teleaulas. Quem acompanhou todas as teleaulas não vai estranhar nenhum desses termos que nós temos destacado aqui. Tudo bem? Inclusive vai ter um capítulo especial a respeito de alterações semânticas. Agora vamos fazer a pausa para molhar o biquinho. Certo. Professor Bispoeta também faz parte
de algumas não páginas. É lives, né, professor? É lives com o nosso querido Upomone. Exatamente. Exatamente, Elide. Muito bem, Elide. E justamente eu recebi esse agradável convite do nosso querido Upomone Villanova. Ele é o mentor do Chá da Vida, do Cantinho do Bar, o Chá da Vida, Upomone Villanova. Eu modestamente participo, com uma pequena participação de 5 minutos, com as dicas de língua portuguesa do professor Bispoeta. E agora, novamente, com a sua gentileza, com a sua generosidade, o Upomone me convidou para participar de 2 lives que devem acontecer alternativamente, às quartas e sextas-feiras. Oportunamente, eu farei o convite para que vocês possam acompanhar essa live, porque o Upomone é internacional. Ele tem, inclusive, núcleos na Grécia, nos países lusófonos, como Angola, por exemplo, em Portugal, e é muito interessante acompanhar para conhecer um pouco das características dos outros povos que também falam língua portuguesa. Tudo bem? Bem, dando prosseguimento às nossas considerações a respeito da oração e das funções oracionais, poder-se-ia, olha aqui a mesóclise, Elide, Elide adora mesóclise. Poder-se-ia objetar contra tal identificação dos 2 termos o fato de poder levar o particípio vencido, ao contrário do predicativo, como vencedora. Uma expansão preposicionada que se refere, na realidade, ao agente da atividade designada pelo signo léxico do particípio. Essa observação que está aqui entre aspas é de Alarcos Lorac, não sei se é essa a pronúncia, que é um gramático também importante, tanto que a referência está aqui do professor Bechara. Apesar do paralelismo da estrutura sintática. Um argumento forte em favor de considerar o particípio como adjetivo, e assim, na função de predicativo, na construção dita voz passiva, é a possibilidade de comutação do particípio pelo pronome invariável o, como ocorre com o signo léxico na função de predicativo. Vamos aos exemplos para ficar mais claro. A equipe é vencedora. A equipe o é. Esse o está retomando o vencedora. A equipe é vencida. A equipe o é. Novamente aqui o pronome retomando a partícula vencida. A equipe é vencida pelo adversário. A equipe o é pelo adversário. Não é muito comum percebermos a escrita nessa forma, principalmente na fala. Fala e escrita são muito diferentes, como nós já dissemos outras vezes. Mas a escrita é muito possível encontrar a equipe o é, a equipe o é, a equipe o é pelo adversário, desde que esteja retomando. Porque se aparecer só a equipe o é, nós não vamos entender o que se está se tratando. Agora, para não repetir, é um bom recurso. Em vez de repetir o vencedora novamente, a equipe é vencedora, a equipe o é. Logicamente, aqui nós estamos pegando um fragmento que não faz muito sentido da forma que eu estou dizendo. Mas em algumas situações é possível fazer essa retomada usando o pronome para evitar a repetição, para ficar o texto mais elegante. Tudo bem? Ocorre o mesmo se trata de adjunto adverbial de causa ou meio, e não de complemento de agente. A pressão é controlada com remédios. Eu sei bem disso, porque eu sou hipertenso, eu sei perfeitamente o que está escrito aqui. A pressão o é com remédios. O artista foi elogiado pela sua técnica. O artista o foi pela sua técnica. Enquanto eu estava
falando e fazendo essa aula, eu olhava muito para o Pasquale Cipro Neto aqui do meu lado, com o seu maravilhoso Inculta e Bela, e também o Labirinto da Palavra, que me encantou bastante, e fiquei pensando, aqui na nossa teleaula, nós não somos nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Então nós não vamos crucificar nem gramáticos, desculpe, o Pasquale não é gramático, gramático é o Bechara, nós não vamos crucificar nem gramáticos e nem linguistas. Tanto que nós vamos buscar sempre um ponto de equilíbrio entre o que pregam os gramáticos, Bechara, por exemplo, e o que pregam os linguistas, como Marcos Banho, que eu cito bastante, com muita constância, e o Perini também. Eu estou inclusive aqui fazendo a leitura do português, a gramática do português falado do nosso querido Perini. Ora, nós sabemos que não podemos ser nem tanto ao mar e nem tanto à terra. E é esse equilíbrio que nós buscamos nas nossas teleaulas. Por quê? Porque nós sabemos que língua falada segue um caminho, língua escrita segue outro caminho completamente diferente. Por isso que nós não podemos falar de certo e errado dentro da língua portuguesa, justamente por essa questão. Quando nós falamos, os plurais, os S's finais, aparecem bem suaves. Eu estou exagerando agora para mostrar para vocês que não é assim o meu falar normal. O meu falar normal é abreviando esses plurais, não puxando tanto por esses plurais, como fazia a minha querida professora Simone Go. Mas o dela era natural. O meu, quando eu faço, não é tão natural assim. E a mesma coisa vale para os finais de verbos no infinitivo, como falar, cantar, fazer. Normalmente, numa conversa informal, como é que nós vamos falar, Elide? Nós vamos falar, cantar, fazer, sem que com isso nós estejamos cometendo um erro. Nós simplesmente estamos utilizando a língua como ela se fala. É assim que nós falamos no dia a dia. Com algumas exceções, Tarcísio Meira, querido, saudoso Tarcísio Meira, falava falar, pronunciando com bastante força esse R. E algumas pessoas usam também essa característica. Mas quando não é normal na pessoa, parece que é uma característica falsa. Não é, Elide? Uhum. Fica parecendo falsier quando eu digo falar, fazer. Tudo bem? Então não é erro na fala cortar um pouco esses R's. Agora na escrita não. Na escrita eu acompanho muitas redes sociais e vejo muito ele queria fala. Não, ele queria falar. Cadê o R do falar? Na escrita nós temos que manter. Viram que eu tentei pronunciar o R mais forte aqui? Bem, é isso, já me alonguei demais. Espero que vocês sejam muito felizes e fiquem com Deus.